Então, hoje eu quero falar com você de algo que é muito animador, é muito bom. Eu fiz com meus filhos e eu amo e eu amei, foi uma experiência muito boa. E eu quero te encorajar a começar esse plano de leitura do Evangelho de Marcos. Então, a sua pergunta para o seu filho vai ser: vamos ler o livro de Marcos? Vamos ler o Evangelho de Marcos? Eu trouxe um plano de leitura para você entregar para o seu filho, fazer com ele, ou dependendo da idade, ele já pode fazer sozinho. E eu vou te mostrar como você vai fazer com ele, como você vai incentivá-lo a fazer, tá bom? É muito bacana. O livro de Marcos e o Evangelho de Marcos é muito maravilhoso e vamos falar sobre isso. Então, é importante a gente explicar isso aqui para as crianças. É importante que a gente explique para as crianças que ler a Bíblia é conhecer mais sobre quem é Deus e sobre quem nós somos. A criança precisa entender que a Bíblia é como se fosse um manual para a gente, né? Para nós cristãos, para nós que somos discípulos de Cristo, como nós devemos agir. A Bíblia está lá explicando como é Deus, como é a natureza de Deus, como é o caráter de Deus. Está tudo na palavra dele, está tudo na mensagem de Deus para nós, está tudo na Bíblia. A criança precisa ter essa consciência, esse entendimento que a Bíblia é muito importante. E aí, eu trouxe aqui algo pequenininho, mas que você pode falar para o seu filho aí. Filho, a Bíblia tem 66 livros e todos eles são muito importantes. Espera aí, mãe. A Bíblia tem 66 livros, mas a Bíblia é só um livro. Como assim tem 66 livros? Eles sempre perguntam isso quando eles escutam pela primeira vez. Filho, a Bíblia tem 66 livros porque ela é a junção desses 66 livros. É um livro só, com 66 livros dentro. E todos eles são muito importantes. Por isso, nós precisamos ler todos eles, porque eles se complementam. E agora a gente vai começar a nossa leitura pelo Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um dos 27 livros do Novo Testamento. A mamãe não falou que tem 66 livros? Então, 27 livros fazem parte do Novo Testamento, depois que Jesus chegou. Não tinha antes de Jesus e depois de Jesus? Então, o Novo Testamento é depois de Jesus. E o outro é o Antigo Testamento, que é antes de Jesus. Sabe por que a gente vai começar pelo Evangelho de Marcos? Porque o Evangelho de Marcos é um evangelho muito legal. E realmente, né, eu trouxe exatamente o plano de leitura do Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos são apenas 16 capítulos, o Evangelho de Marcos é mais direto ao ponto, não é, por exemplo, tão detalhado quanto Mateus, e lógico que Mateus é incrível, o Evangelho de Mateus é maravilhoso, mas como a criança está começando, né, o que, que eu quero trazer aqui para você é o hábito da consistência bíblica para a criança. Ou seja, ela entender que da mesma maneira que ela escova os dentes, da mesma maneira que ela vai para a escola, da mesma maneira que ela almoça, o seu alimento, né, natural para o seu corpo, ela também precisa de alimento espiritual. Ela precisa se alimentar todos os dias, porque o que que acontece se a gente não se alimentar? A gente fica fraco, né? O nosso corpo começa a ficar fraco se a gente não comer a comidinha, se a gente não se alimentar. E se a gente não se alimentar espiritualmente, a gente também fica fraco. Então, nós precisamos renovar a mente na palavra todos os dias. Nós precisamos renovar a nossa mente. Está lá em Romanos 12:2, para a gente não se amoldar ao padrão do mundo, mas renovar a nossa mente através da palavra de Deus. Então, a gente vai ensinar aqui a criança a ter consistência espiritual, a ter
Na verdade, consistência é também, né? Mas eu queria falar constância, tá bom? A criança vai começar a ter constância espiritual. Ela vai estar todos os dias lendo a Bíblia. E nós vamos começar com Marcos. Marcos são 16 capítulos e ela vai ler um capítulo por dia. Ai, meu Deus, Pamela, qual a Bíblia que eu dou para o meu filho ler? Mas calma aí, o meu filho tem 4 anos, mas o meu filho tem 8, o meu filho tem 13. Calma, eu vou falar tudo isso mais para frente, vou te indicar a Bíblia. Se você também não tem uma Bíblia aí, eu também vou te dar uma orientação que vai te ajudar nesse primeiro momento. Então, fica aí em paz com isso. Vamos aqui para você receber e você fazer com seu filho aí esses 66, desculpa, 66 livros não, gente, esses 16 capítulos de Marcos, tá bom? E aí é interessante você falar para ele um pouquinho, né, do livro de Marcos. Então você pode falar para ele que Marcos é o segundo evangelho do Novo Testamento. O primeiro é qual? Mateus. E o segundo é Marcos. Ah, por que é legal ele saber que o primeiro é Mateus? Porque quando ele abrir a Bíblia dele, ele abriu a Bíblia, viu que tem Mateus ali, ele já sabe que está começando o Novo Testamento. E aí, logo depois, vem Marcos. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, João, você conhece, os 4 evangelhos são biografias de Jesus, cada um contado de uma perspectiva um pouquinho diferente, mas todos eles são a história de Jesus. E o Evangelho de Marcos provavelmente foi o primeiro filho, e eu tô falando para você como você faz com seu filho, tá bom? Foi o primeiro evangelho a ser escrito e é cheio de ação. Marcos nos mostra o que Jesus fez durante o seu ministério na terra. Então, Marcos é um evangelho que é gostoso de ler. Toda a Bíblia é gostosa de ler, né? A gente fala que quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente quer ler. Agora, quanto menos você lê a Bíblia, menos você vai querer ler. Por quê? Porque a sua mente vai estar se amoldando à mente do mundo. Então, você vai ficar com preguiça de ler, você vai procrastinar, vai deixar para depois. Por quê? Porque a carne está falando mais alto do que o espírito. Então, a gente precisa ir. Isso você vai falar para o seu filho. Pô, ai, mas agora, mãe, não sei o quê. Depois, filho, vamos juntos. Constância. Vamos lá, vai ser legal. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Vamos ver o que vai acontecer no capítulo 2. Me conta. Eu preciso que você leia e você me conte. Se ele ainda não lê. Filho, vamos lá que eu quero saber. Eu estou curiosa. Você, mesmo que você já tenha lido, estimule seu filho a querer saber o que está acontecendo. Sinta também esse, sabe, essa vontade, essa fome. Mostra para ele essa fome que você está sentindo de saber da palavra. E ele também vai receber essa atmosfera, tá bom? Então, você falou para ele aí sobre o livro de Marcos. Isso aqui é só para mesmo, desculpe, você pode resumir para ele. Mas, mãe, o livro de Marcos vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o batismo de Jesus, pelo João Batista, vai falar sobre o ministério de milagres de Jesus, vai falar da última semana de Jesus, vai falar da última ceia de Jesus, vai falar da prisão e morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Glória a Deus! Filho, esse foi um momento incrível. Você precisa ver o que o Senhor Jesus fez por nós, filho. Você precisa ver como nós somos amados, como nós somos queridos pelo nosso Pai. Filho, você precisa ler que você vai ficar assim muito feliz, muito emocionado. E aí você e é, né, gente? E é realmente assim. A gente lê a Bíblia e a gente fica, uou, uau! Eu, pelo menos, fico muito assim. Posso ler o Evangelho 20 vezes e já ter lido, mas sempre o Senhor nos fala, revela algo diferente e é realmente encorajador, animador. Então, ajude o seu filho a sentir isso também. E coragem, tá bom? E aí você falou isso. Isso aqui é para você imprimir. Esse aqui é para você imprimir. Meu plano de 16 dias. Você vai dar para ele, para ela. E aí você vai marcando aqui. No dia 1 você leu, faz um xizinho. No dia 2, vamos lá, filho, dia 2, vamos marcar.
Dia 3, uou, olha como nós estamos caminhando. Dia 4, parabéns, olha que legal a sua constância. Dia 5, uou, que incrível. E aí você vai marcando todos os dias até o dia 16, tá bom? Ele fez os 16 dias, vão comemorar, é o primeiro livro que o seu filho leu inteiro da Bíblia, com constância. Uou, isso é um grande motivo para comemorar. Então chame seu filho, vá tomar um sorvete, faça um, sei lá, um almoço especial, faça uma brincadeira especial, faça algo legal, porque é um marco, o primeiro livro da Bíblia que ele leu. Nós devemos comemorar, pular e se preparar para o próximo. E aí, qual vai ser o próximo? Vamos para onde? Vamos para Lucas? Vamos para Mateus? Vamos para João? Uau, João é lindo também, né? Mateus também, Lucas também, uou! E aí, filho, para onde nós vamos? Comece pelos 4 evangelhos. E aí, você marcou aqui, deu tudo certo, chamou seu filho para comemorar, vibrar, celebrar sobre esse marco que ele nunca mais vai esquecer. Então, ajude ele a nunca mais esquecer do primeiro livro da Bíblia que ele leu e como foi incrível. E ele vai querer mais, 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 mais. E o Senhor vai estar trabalhando grandemente através da palavra, porque a palavra ela é profunda e a palavra vai fundo. Então, faça a sua parte, deixe o Senhor fazer a dele, tá bom? E eu quis trazer para vocês as dúvidas mais comuns, tá? Sobre Bíblias e crianças. São as dúvidas mais comuns que os pais têm, tá? E eu vou trazer para você, caso você tenha alguma dúvida dessas, caso você. Aqui no Devocional Criativo nós já falamos, aqui no Educando a Luz da Bíblia nós já falamos sobre isso, porém, ainda assim, eu quero trazer essas dúvidas específicas, porque elas vão fazer toda a diferença em relação aqui ao nosso plano de leitura de 16 dias com Marcos, tá bom? Então, a primeira dúvida é: meu Deus, Pamela, a partir de quando meu filho precisa ter contato com a Bíblia? Desde o ventre materno. Como assim desde o ventre materno? Ele está na minha barriga. Como ele vai ter uma Bíblia? Calma. Ele não tem uma Bíblia dentro da barriga, mas você tem uma Bíblia aí fora. Então, já na barriga, você declara sobre a vida do seu filho, declara a palavra: você é amado, você é aceito. Declara sobre o seu filho, declara sobre a vida dele. Você é amado, você é aceito, você é filho, você é querido, você é único. Após o nascimento, continue. Desculpa, gente, faltou o Rzinho aqui, me perdoem, tá? Após o nascimento, continue a declarar. Declare sobre a vida dele. Entregue a vida do seu filho a Cristo, apresente-o a Cristo. Consagre o seu filho a Deus. E declare a palavra. Declare a palavra. A todo tempo, declare a palavra sobre a vida do seu filho. Ore para o seu filho. Deixe que ele veja você orando por ele. Tá bom? Então, nesse primeiro momento, o neném está na barriga e o neném é pequenininho. Declaração, ele vai ouvir a palavra, ele está recebendo. Sim, ele está recebendo. Você não está vendo, mas ele está recebendo, o Espírito dele está recebendo. Você vai declarar a palavra sobre a vida do seu filho, porque ele não tem uma Bíblia nas mãos dele, mas você, glória a Deus, tem uma Bíblia, assim, tanto nas suas mãos quanto na sua mente, porque a nossa mente é como a mente de Cristo. Então você vai declarar desde pequenininho. Depois, a criança já cresceu um pouquinho, ela já está ali sentando, ela já está pegando. O que você vai fazer? Você vai ter uma Bíblia específica para ele, conforme a faixa etária dele. Exemplo, exemplo, tá bom? Minha primeira Bíblia, a Bíblia do bebê, são Bíblias pequenininhas, são Bíblias direcionadas à faixa etária, ao bebezinho. E aí você pode complementar com um livrinho, só um momentinho. Você pode, obrigado, gente, rapidinho, eu dei uma pausa aqui, tá? Porque tocou o telefone, mas vamos lá. Você pode complementar com orações para bebê,
com um livrinho, tem um livrinho chamado Orações para Bebê. Tem uma Bíblia chamada Bíblia para a Hora do Banho, que ela é toda acolchoadinha, bem gostosinha. Você pode complementar com uma Bíblia para a hora de dormir. Existem muitas opções. Mas, meu Deus, a Bíblia é uma só, por que tem um monte de Bíblia? Isso vai de acordo com a sua possibilidade, tá bom? Isso é de acordo com a sua possibilidade. Você pode. Legal, ele vai entender que a Bíblia está sempre com ele, na hora de comer, na hora de dormir, na hora do banho, quando acorda. O que que você está ensinando para o seu filho aí desde pequenininho? A Bíblia é nossa companheira, é a palavra de Deus. Aonde eu vou, a palavra está comigo. Aonde eu vou, a Bíblia está comigo. Glória a Deus por isso. Então, quando a criança vai crescendo, o que que acontece? Ela já está acostumada a ter a palavra sempre ao lado dela, tá bom? E aí existem muitas opções. O mais importante é que a criança ouça a palavra e saiba da existência da Bíblia desde cedo. É o que eu acabei de falar aqui, tá? Além disso, leia e conte histórias da Bíblia sempre para o bebê. Então, a gente conta sobre o Jonas, a gente conta a história de Moisés, a gente conta a história de Esther, a gente conta a história de Jesus, a gente está sempre contando a história da palavra. Abraão é uma história que nós devemos sempre contar. Por quê? Porque quando a criança é pequena, qual é uma das primeiras coisas que a criança precisa aprender? Obediência. E olha só, Jesus e Abraão, duas histórias incríveis falando sobre obediência. Uau! Obediência. Obediência é o quê? É direta. Obediência, ela é na hora, ela não tem argumentação. São princípios que você está contando para o seu filho através dessas histórias que estão na Bíblia. Ele ainda não sabe ler, você está contando da mesma forma que você conta uma história das princesas, uma história dos heróis. Conte a história dos heróis da palavra de Deus. É incrível e eles recebem, tá bom? Então, cria esse hábito. Você está. Lembra lá? Nossa primeira aula do devocional criativo? Deuteronômio, né? Falar ao sentar, ao se levantar. Nós precisamos criar uma cultura do reino na nossa casa. É uma cultura do reino, onde tudo leva ao Senhor, onde tudo leva a Deus. Então, uma cultura feliz, é uma cultura alegre, é uma cultura de amor, é uma cultura de honra, de obediência, e é uma cultura criativa, é uma cultura boa, gostosa de se ter dentro da palavra de Deus, desde o bebezinho, tá bom? Pamela, e para as crianças pequenas que ainda não sabem ler, qual é a melhor Bíblia? Bora lá! Isso aí nós falamos na aula que é 6 ou 7, né? Sobre o desenvolvimento espiritual da criança e falamos também sobre o desenvolvimento físico, desenvolvimento social, desenvolvimento emocional e desenvolvimento espiritual. Nós falamos sobre as fases, você lembra? Então, para as crianças pequenas que ainda não sabem ler, qual é a melhor Bíblia? Conforme a criança for crescendo, ela vai começar a perguntar mais, ela vai ficar mais curiosa, ela vai querer saber mais e com mais detalhes. E é muito importante para essa faixa etária imagens. Então, uma Bíblia com muitas imagens é muito interessante para essa fase, além de histórias bíblicas, porque nessa fase as crianças já aprendem a representar nas brincadeiras o que elas vivem. Então, quando seu filho vai para a escola, ela vai representar na brincadeira o que ela faz em casa. Uou, já pensou se ela representar Moisés libertando o povo do Egito? Ela vai estar evangelizando os amigos na escola. Você tem noção disso? Tem dois bonequinhos na escola. E as crianças, gente, as crianças, elas representam, elas são o termômetro do lar, tá? A criança, ela vai estar na escola e ela vai representar o que ela está vivendo em casa. Se é briga, na hora que ela pegar dois bonequinhos, ela vai brigar. Você sabia disso? Nós, professores, a gente sempre sabe o que está acontecendo na casa de vocês. Não adianta falar para a criança não contar. Ela vive isso. Então não é, tadinha, que ela queira contar. Ela vive, ela vai replicar. Não é por mal, não é porque ela quer contar sobre a sua vida, não. E olha outra coisa também. Fique em paz, tá? Porque nós somos professores, educadores.
nós já sabemos disso. Então, não existe um julgamento contra a sua vida, caso não esteja tudo nos mínimos detalhes, tá bom? Fique em paz com isso. Mas é importante entender que a criança, ela vai replicar o que ela vive em todos os lugares. Se ela vive a cultura do reino, ela vai replicar a cultura do reino. Outro dia, o meu filho veio aqui me contando, mãe, outro dia não, né, gente? Tem uns 2 anos, na verdade. E ele falou assim, ele tinha 7 anos. Ele falou assim, mãe, meu melhor amigo, não sei o que, mas hoje eu conversei com ele. Eu falei assim, por que você conversou com ele? O que que houve? Foi legal, alguma coisa? Não, mamãe, porque ele falou palavrão. E falar palavrão é muito feio, a gente não pode falar palavrão. Por que que você falou isso pra ele? Porque Deus não gosta de palavrão. Então, ele. E eu falei, e aí, filho, o que ele fez? Porque esse amiguinho não era cristão, né? E ele falou assim, ele falou que entendeu e que não vai mais falar palavrão. Gente, olha como as crianças recebem. As crianças são incríveis. Ele recebeu, ele realmente falar palavrão não é legal, ok, não vou falar palavrão. Simples assim. Então, a criança, ela vai replicar o que ela tem em casa. E muitas vezes ela vai ajudar os amigos, ela vai compartilhar com os amigos, e isso é algo incrível, 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 tá? Então, a criança, ela representa a Bíblia nas brincadeiras, se ela vive isso. Ela mostra que a cultura do reino está presente nos seus pensamentos e ações. Glória a Deus. Lembra lá, tá? Primeiro encontro do Devocional Criativo, ok? Se você não fez, se você não participa do Devocional Criativo, você está recebendo esse material de alguma outra maneira, eu convido você a conhecer o Devocional Criativo, tá? Que é um curso bem interessante que nós temos lá no Educadores da Bíblia. Mas bora lá aqui pra gente, tá? Vamos outra pergunta, vamos ver a outra pergunta. Meu filho já sabe ler. Qual é a melhor Bíblia para crianças alfabetizadas? Se a criança está sendo alfabetizada ou se ela já sabe ler, uma boa opção é a Bíblia com a tradução, que se chama Nova Tradução, na linguagem de hoje. Essa é uma opção interessante, pois a sua tradução ela é mais simples. Ela tem um vocabulário mais fácil, o que vai ajudar a criança no entendimento do que ela está lendo e no contexto bíblico. Ainda para os pré-adolescentes e adolescentes, essa é uma boa opção. Com o passar do tempo, ofereça a tradução NVI e deixe-o conhecer as traduções. A Bíblia é única, a mensagem é a mesma. Para o início, isso é o mais importante a saber. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Vou pegar aqui para você, vou ler uma passagem da tradução NTLH e NVI. Só um minuto. Olha só. João 15, tá? Em João 15, tá assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Eu li João na nova versão transformadora. Eu vou ler para você agora na nova tradução da linguagem de hoje. Olha a diferença. João 15 também. João 15, versículo 1. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. E eu li, gente, a nova versão transformadora é uma versão mais fácil também. Eu vou botar ao meio da revista e corrigida para você ver a diferença, tá? Tá, vai demorar muito, né? Mas enfim, tem
Vós já estáis limpos pela palavra que vos venho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, assim, viu, a Almeida Corrigida é mais difícil. A nova tradução na linguagem de hoje foi da uva, aquela da uva. É mais fácil. Então, a mensagem é a mesma, né? O fruto ou a uva é um fruto, a uva é um fruto. A mensagem é, ele é videira e a gente não dá fruto sem ele. A gente não pode fazer nada sem Jesus. É a mensagem. Então, essa tradução aqui, nova tradução na linguagem de hoje, é uma tradução ideal para as crianças que estão aprendendo a ler, tá? Porque elas vão entender o que elas estão lendo. Se colocar uma Almeida na mão delas, elas vão, mãe, o que é estáis? O que é estiverdes? O que é vara? O que é. Então vai ficar muito mais complicado para elas entenderem, tá bom? Então, lembra. Qual a Bíblia, resumindo, qual é a Bíblia ideal para o meu filho? A Bíblia ideal para o seu filho é a Bíblia que seja mais simples para ele entender. E aí eu trouxe para você uma indicação para crianças alfabetizadas, tá bom? Que é a Bíblia que eu utilizo com os meus filhos. Tanto a de 7, quanto de 9, quanto de. Não, de 7 é a minha mensagem. É a mensagem, mas ela também lê a GPS. Então, a de 7, o de 9, a de 12 e o de 13, todos eles leem a Bíblia de Estudos GPS. Tem alguns artigos lá, tem estudos bíblicos, né? Tem a cronologia, tem a tradução na linguagem de hoje. Então, é uma Bíblia que eu achei muito, muito, muito legal, tá bom? É normalmente a Bíblia que eu indico, é normalmente a Bíblia que eu dou de presente para as crianças. Então, vale a pena você conhecer essa Bíblia. Tem uma rosa e tem uma marronzinha. É bem legal, tá? Depois você. Bom, vamos falar aqui. Estimule o seu filho a ler a Bíblia. Ai, gente, veio um me perdoa. Estimule seu filho a ler a Bíblia. Crie uma atmosfera encorajadora para que ele se sinta estimulado da maneira que você puder. Ideias. Se você puder, compre um marca-texto novo para ele, aqueles que não mancham a Bíblia. Ou um lápis de cor para ele grifar as partes que achar necessário. Adesivos para estudos bíblicos, abas para a Bíblia dentro das suas possibilidades, tá bom? Seja com marca-texto ou o simples fato de você ir lá fazer um leite quentinho e acolhedor para o momento de leitura. O importante é tentar ajudá-lo a entender que esse momento vai ser incrível, que nós devemos fazer com zelo e atenção. E aí eu falei para você aqui, ó, se você não faz isso para você também. Faz esse momento. Faz esse momento de preparação. Opa, agora é hora de ler a palavra. Deixa eu pegar meu café, colocar aqui. Deixa eu pegar minha caneta para grifar o que eu acho importante. Para o seu filho também. Filho, pega lá o adesivo, bota aqui. Pega lá, vamos. Mamãe trouxe para você um leite quentinho aqui. Um achocolatado quente. Um café com leite. Uma água. Um suco. Não sei. Mas eu trouxe algo para você aqui. Vamos lá ter o momento da palavra. Vamos sentar e vamos ler. Você pode colocar um louvor, né? Eu falei isso já também lá no Devocional Criativo, os momentos de louvor. Você pode colocar um louvor antes para preparar um ambiente, a atmosfera espiritual. Vocês oram antes, chamam o Senhor, chamam o Espírito Santo para ensinar o seu filho, pede ao Senhor sabedoria, peça a sabedoria de Salomão, peça, Senhor, Pai, dê a sabedoria que meu filho precise para entender, compreender o que o Senhor quer falar com ele. Isso é poderoso. As crianças, elas vêm com mais... Mãe, você viu isso, isso, isso? Você já percebeu isso, 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 isso? Tia, você reparou aquilo na Bíblia? Então, é bem legal, é bem legal. Faça a sua parte. Confie no Senhor para fazer a parte dele. Não seja a imitadora do Senhor. Entregue a Bíblia ao seu filho. Oriente o seu filho. Ensine o seu filho no caminho que deve andar. Provérbios. E deixe o Senhor fazer a parte dele. Ele vai falar com o seu filho.
confie, mas faça a sua parte, entregue a Bíblia na mão do seu filho, tá bom? Que aí, se seu filho ficar o tempo inteiro em outros lugares e não na palavra, vai ser muito mais complicado. Então, lembra, é uma parceria. Educação, nós somos dependentes de Deus. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, a parte que o Senhor confiou a nós. E ele vai fazer a dele. Então, não fica preocupado, ele não vai entender, ele não vai não sei o quê. Prepare o ambiente, prepare a atmosfera, tanto natural, com espaço limpo, com espaço organizado, com algo acolhedor. Mostre para o seu filho que o natural é legal e prepare o espiritual, com louvor, com oração, tá bom? E tem esse momento, vai ser incrível. Vocês vão ver, vai ser muito incrível. É incrível aqui, glória a Deus por isso. E vai ser aí, em nome de Jesus. Estimule o seu filho com ânimo, com alegria para estar lendo a palavra de Deus. E o seu filho vai ser inundado por essa atmosfera. Então, faça a sua parte, tá? E o seu filho vai ficar felizão para fazer também, ok? E aí eu trouxe aqui para você, eu quero que meu filho comece a ler a Bíblia hoje, mas ele não tem Bíblia, o que é que eu faço? Eu gostaria de ler pelo celular, seu filho fala, eu queria ler pelo celular ou pelo computador. Existe essa opção? Eu trouxe uma opção aqui que eu particularmente, tá? Isso aqui sou eu, adoro, que é a YouVersion. É uma bíbliazinha marronzinha e tá escrito Bíblia Sagrada. Aí você lê embaixo, você vai ver que tá escrito YouVersion, tá? YouVersion é um aplicativo gratuito e você faz o download lá pela Play Store ou App Store, depende do seu celular. E você tem acesso à Bíblia em várias traduções, idiomas e ainda tem devocionais e vídeos. Então é um aplicativo bem completo. E o mais legal é que tem a opção de ouvir a Bíblia para as crianças que não sabem ler. Então, independente de ter a Bíblia impressa, o que é ideal, tenha também aí o verso no seu celular, no celular do seu filho. É uma excelente opção para estar sempre lendo e ouvindo a palavra de Deus. Ah, essa opção é tão legal que eu vou te dar um exemplo. Eu vou para academia, né? 3 vezes por semana. E aí, na academia, como é que eu vou segurar o aparelho, né, para fazer meus exercícios e, ao mesmo tempo, eu vou segurar a Bíblia? Não dá, né? Não tem como. O que que eu faço? Eu escuto a palavra pela YouVersion. Então, eu entro na academia para fazer os exercícios que eu preciso, né, para fortalecimento da minha lombar. Eu preciso fazer aqueles exercícios e eu vou lá com a palavra de Deus no fone. Eu faço todos os exercícios que eu preciso fazer, escutando a palavra. Em 2 dias eu li o livro de Apocalipse. Em 2 dias eu li o livro de Marcos. Tem livros que você lê 3 por dia, né? Aqueles livrinhos que tem você lê 1 João, 2 João em um dia. Então, assim, você tem a opção de ouvir a Bíblia. E para as crianças que não sabem ler, isso é incrível, porque elas estão ouvindo a fonte. Elas estão vendo as histórias, elas estão vendo as histórias bíblicas, mas elas também estão ouvindo salmos. Salmos, ouvir salmos é maravilhoso. Então, enfim, tá? É uma outra opção que eu trouxe para você. E para finalizar, eu quero falar para você que o que você precisar. Teve dúvida? Manda mensagem lá no e-mail, Educando a Luz da Bíblia, ou de preferência, mas assim, uma preferência muito grande no Instagram do Educando a Luz da Bíblia, tá bom? Manda mensagem lá, marca o Educando a Luz da Bíblia, se você estiver fazendo com o seu filho, para eu acompanhar vocês. E se você quiser, manda mensagem lá. Se tiver dúvida, manda mensagem lá. Se seu filho tiver dúvida, manda mensagem lá. Estou aqui para vocês, tá bom? Então, mandem mensagem mesmo. Se eu não responder num dia, pode ter certeza que assim que eu entrar, eu vou responder. Nenhuma mensagem vai passar em branco, tá bom? Então, eu espero que esse plano de leitura de Marcos abençoe grandemente a sua vida. Eu creio, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, que vai ser assim um divisor de águas, tá? Então não esqueça, um capítulo por dia, leia um capítulo por dia com seu filho. Vai ser maravilhoso. E celebre, ó, o coraçãozinho aqui para você lembrar. O espacinho aqui, você pode escrever aqui o que vocês vão fazer quando acabar
o livro de Marcos, tá? Uma opção. Até tinha esquecido de falar, você coloca aqui o que que você vai fazer, o que vocês vão fazer juntos quando vocês acabarem a leitura do livro de Marcos. Isso, esse é um momento incrível. O primeiro livro completo, ou o segundo, ou o quinto, ou o décimo, não importa, tá bom? Não importa qual opção. A filha já leu 32 livros da Bíblia, e quando ela acabou Marcos, nós comemoramos. Nós sempre comemoramos quando acabamos uma leitura da Bíblia, tá bom? Então comemore, escolhe uma opção aqui, vá com seu filho e comemore e celebre o final desse momento incrível, que é o final da leitura da palavra de Deus. Tá? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre vocês, sobre a sua vida e vai ser bênção. Um grande abraço, com carinho, qualquer dúvida, estou lá no Educando a Luz da Bíblia. Até o próximo encontro.